Então, para explicar melhor, tá com saudade, viu? Dr. William Fonseca, que é cirurgião vascular e radiologista aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, doutor William. Obrigado, Claudete. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela lembrança, né? Nossa, que é isso? Lembrança? Eu tava toda hora perguntando, né, Felipe? E o doutor William não vem mais? E o doutor William não vem mais? É um prazer. Time é time, doutor. Vamos colocar algumas fotos aí no vídeo, que o doutor tem muito a explicar sobre varizes. Não só as mulheres estão sujeitas, homens também. Os homens também. A questão genética, né? Aí um exemplo até que você comentou, pois né? As alterações cutâneas, porque as varizes, elas influenciam na dinâmica circulatória. E como você tem um represamento dessa circulação, muitas vezes você libera fatores inflamatórios e pode, numa consequência final, causar aquelas feridas, as úlceras, né? Tá brincando? Então é uma consequência, claro, de um quadro mais evoluído, né? Mas é o descuido, né? Quer dizer, ou a negligência. Mas aí a foto ela já está inflamada? Ele está assim? colocando como um exemplo de uma região inflamada, digamos assim. Tá. Né? Ainda Quer não, dizer, esses vasinhos pequenos que começam a doer, começam a inflamar e numa idade mais avançada pode então vir a apresentar uma ferida, exatamente. Feridas. A gente vê com frequência pacientes que já trazem um histórico importante de cicatriz. Então, uma úlcera que abriu, fechou. E aí, através do diagnóstico correto, seja através de um ultrassom, um exame clínico bem feito, você trata a veia que alimenta aquela úlcera e muitas vezes você elimina o problema definitivamente, né? Existem outras medidas como curativos, uso de enxerto, existem... Mas posso fazer uma pergunta, doutor? Claro. A veia pode não estar aparecendo? Exatamente. Até porque, como o processo é cicatricial, às vezes você vê a úlcera, mas não enxerga a veia. Tá. Porque aquilo vira rígido, né? Fica uma região muito endurecida. Então, a ectoscopia, a visão, você não tem uma visão muito ampla. Esse aqui é um quadro, digamos assim, é até uma característica física normal, né? Mas que você, muitas vezes, vê com frequência aquela alteração cutânea. Olha, que a gente chama de dermatite ocre, né? Tá vendo esse escurecimento que se faz perto do tornozelo? Isso também é um quadro ainda inicial, né? Mas dessa alteração trófica que a gente fala, como esse sangue ele é rico em ferro, existe uma impregnação desse conteúdo. Nossa, mas por que acontece isso? Com que do idade? sangue. Isso depende de características físicas. Exemplo, às vezes numa fase inicial, adulto jovem, você já tem isso. É mesmo? Seja por uma questão genética, seja por hábitos de vida, muitas vezes relacionado à obesidade, né? Você já vê essa impregnação. Esse pé mais escuro no calcanhar. E aí, isso a gente dá o nome de dermatite ocre, né? Isso é um tipo de reação inflamatória pela estase, pelo acúmulo do sangue, né? Que tem tratamento, existe uma orientação específica para isso, mas muitas vezes, muitas pessoas têm e não estão correndo atrás de um diagnóstico, de um acompanhamento, né? Aqui, esses graus são os evolutivos, né? Você vê o normal, o estágio inicial, né? E o mais avançado que a gente vê aqui, ó, já com dermatite ocre, lesões cutâneas. Lembra que eu comentei que as varizes até começam a desaparecer? Sim. Eu vejo varizes em cima, mas aonde tem a cicatriz eu não vejo com tanta evidência, porque aquilo se tornou Nesse aqui, né? Levanta na ponta. Exatamente, bem na parte mais... Aqui na parte O que é possível inferior. ter a ferida e nem aparecer a variz. Olha como é que a pele ela fica endurecida, né? Você tem um aspecto meio de uma rigidez cutânea, porque ela perdeu elasticidade. E tudo começou aqui, com ali começou com um quadro me explica aí, pequeno, doutor, né? se a pessoa, nesse estágio, procura um angiologista, um cirurgião para ter vascular, orientação. O que é feito nesse primeiro A estágio? gente sempre começa assim, mudança do estilo de vida. Então, tem uma atividade física orientada, controle do peso, né? Fazer uma... Porque o engordar pesa as pernas, é isso? O sedentarismo, né? Quer dizer, o sedentarismo, a gente sabe como outras doenças, como a própria hipertensão, né? A doença cardiovascular, ela é desencadeada por vamos dizer assim, a inatividade, né? Leva a um acúmulo. A gente lembra que na perna a gente tem 2 corações, digamos assim, né? E esse movimento que a gente faz com o pé, ele é fundamental para a dinâmica dos fluidos. E se eu entro... Para bombar o sangue. Exatamente. Se eu sou sedentário, tenho uma postura de ficar de pé muitas horas ou sentado muitas horas, sou obeso, por algum motivo, eu faço uma restrição desse fluxo e a consequência começa. O escurecimento inicialmente da pele, a pele endurecida, mais tardiamente a chance de aparecer úlceras e feridas, né? E tem alguns programas em canal a cabo que a gente já viu de pessoas muito gordas que procuram tratamento, emagrecer para conseguir fazer a bariátrica. Assim, eu estou falando Hoje de até peso endêmico, de né? 200 quilos, né? Exatamente. E que os pés, assim, é uma coisa
impressionante, chegam a perder, né? Membros inferiores em função da gordura. Eu digo que e da inatividade. A obesidade hoje é um problema de saúde pública, né? Então, através da obesidade vem o diabetes, que aí a questão dos problemas circulatórios eles se tornam mais proeminentes. Mais graves. Então, eu acho que aqui é uma orientação bacana que a gente dá, né? Quer dizer, tudo começa na prevenção, né? Olha, eu cheguei à conclusão que a gente não é nada, viu? Não é? Não, mas é verdade. Não, fato. O corpo, se a gente não se mexe, fato. a gente não é. É verdade. A gente apodrece se a gente não se mexe. Isso você vê em pessoas de mais idade que ficam acamadas ou hospitalizadas e que não se movimentam, que começam a acontecer as úlceras, as tromboses. Quer dizer, o corpo foi feito para se movimentar. Tem um estudo interessante que fala que a maior causa de morte no mundo é o sedentarismo. E se você fizer uma análise fria, tudo parece que vem daí, né? Quer dizer, todas as outras doenças vêm da inatividade, né? A gente está citando uma das outras entidades que são desencadeadas pela falta de atividade. Porque se não tem movimento, não tem circulação boa, né? Esse aqui é um quadro simples, né? O mais estético, digamos assim. Que são aqueles vasinhos, aqueles pequenos vasinhos. Agora, toda vez que a gente fala nisso, chega e pergunta, mas vasinho vai virar varizes? Não, né? Se a gente for entender como classificação, ele é um grau inicial de varizes. Isso já é considerado varizes. Mas pode se transformar numa grossa? Eu digo assim, é uma questão, primeiro, a genética. Segundo, quantos filhos essa mulher vai ter? Né? Qual o tipo de atividade ela exerce? Né? É uma pessoa que ganha peso durante a vida ou não? Qual é a influência genética que ela tem? Então, eu digo que isso é um diagnóstico inicial de varizes simples. Ponto. Quer dizer, se a filha está assim e a mãe está cheia de varizes já lá com mais idade, é problemático. Pode ser um caminho que a gente, através, às vezes, de uma orientação, de um diagnóstico... E o filho é pelos hormônios ou pela obesidade? Quer dizer, os quilos que ela ganha durante a gestação? Eu digo que são ambas as coisas. A alteração hormonal da gravidez influencia, o ganho de peso influencia, né? A própria presença, a compressão que a gente faz na veia abdominal, na cava, faz uma restrição de fluxo para as pernas, então isso influencia bastante. Né? E o homem que está mais obeso, ele está mais sujeito a varizes também? Sim, sem dúvida. Existe um detalhe interessante que você comentou, que é muito comum. Muitas vezes a gente atende o paciente no consultório com inchaço, escurecimento, e é um grande obeso, por exemplo, e essa pessoa diz, puxa, eu tenho um problema circulatório, ponto. Passado algum tempo, essa pessoa procura uma assistência, ela faz um tratamento de uma cirurgia bariátrica, alguma coisa semelhante, volta às vezes 30, 40 quilos mais magro, né? E ela diz, nossa, agora eu tenho varizes. Na verdade, ela já tinha, é que a gordura esconde às vezes. E quando ela retorna, a gordura que ela emagreceu, quer dizer, há um realce daquele sistema venoso e se torna muito mais evidente as varizes, mas o problema já existia desde o passado. Interessante, né? Nossa. Doutora, eu vou dar um recado e volto, e um recado para você agora, ó. Ainda dá tempo, diretor? Deixa eu ver lá. Dá? Então tá. Se você mandar um WhatsApp agora para 12997132622, fazendo perguntas sobre varizes, o doutor tem condições, o Santa Receita responde para você, tá bom? Vamos às perguntas, então? Aí na tela pra gente... Quando a gente fala sobre varizes, sempre chegam muitas dúvidas, né? Que é uma coisa que acho que as pessoas têm um pouco de medo. Se bem que as cirurgias ficaram muito melhores, melhorou muito, né? Exatamente. Diagnóstico bom, cirurgia com um pós-operatório. Sem dúvida. E um resultado muito positivo, bom, né? Antigamente, você já pensava 15 dias de pernas para cima, sem trabalho. Mudou tudo, né, doutor? Sem dúvida. É a Sirlene. Boa tarde, Claudete, doutor. As minhas são no peito e na barriga. Não consegui tratamento. Poderia me dar uma dica? Ela faz uma referência... Ela mandou foto aí. Isso aí, eu digo assim... Nossa, eu nunca tinha visto assim. Isso não é as varizes dos membros inferiores. Que hoje é o nosso assunto principal aqui. Isso aí é o que a gente chama de circulação colateral, tá? O que é? Imagina que ela tem um caminho... Normalmente que o sangue vem do pescoço, dos braços e vai em direção à região abdominal. Tá. De uma forma bem resumida. Por algum motivo, ela precisou recrutar as veias de fora, as veias subcutâneo, para melhorar o caminho que não fazia por dentro. Quer dizer, uma coisa que o próprio corpo encontrou caminhos. A gente considera isso daí como uma circulação colateral e não varizes. Então é interessante que ela procurasse um clínico ou um médico da família para fazer exames, porque isso não é uma questão normal, né? Não é normal não. E não são varizes. Não, a gente não considera porque quando a gente fala de varizes dos membros inferiores, é uma causa diferente do que está acontecendo aí.
Tá né? certo. É um caso bem interessante até, mas é interessante que ela investigue porque, digamos que o caminho normal... Ela disse que não consegue médico, mas ela tem que procurar um angiologista. Eu diria que aí, se ela procurar na verdade, assim, é difícil a gente definir a conduta, né? Mas se ela fizer um exame específico, prontamente isso vai aparecer a causa, tá? Tá. Num clínico geral, clínico, médico... às vezes é uma pessoa, por exemplo, que tem a referência a um sistema de saúde público, um posto... Não há grande dificuldade de se fazer o diagnóstico disso daí, se você pedir o exame exatamente específico para isso. Para isso, que exame? É um Doppler? Uma tomografia. Tomografia. Uma tomografia. Tá bom. Tomografia com contraste vai dar o diagnóstico. Tomografia com contraste. Isso é bom, doutor, porque dá uma orientada aí para a Silene. Boa sorte aí, viu, Silene? Elisângela Nascimento. Olá, boa tarde. Eu sou de São João del Rei, Minas Gerais, e gostaria de saber do doutor o seguinte: eu tenho muita dor na perna esquerda. Pode ser varizes e varizes que não são aparentes? Sem dúvida. É muito E como comum. são chamadas? Eu até brinco que as pessoas dizem, perguntam, doutor, varizes internas existem? Né? É um termo que a gente não... A questão da dor, ela pode anteceder o quadro da aparência. Então, não é raro a gente fazer um exame clínico, aí você usar o exame subsidiário, que é o ultrassom, e você identificar refluxos, alterações, que não necessariamente precisam ser operados. Eu tive uma vez flebite, ele disse que era isso daí? Uma dor? Uma dor, exatamente. Então, às vezes você faz o diagnóstico e a história clínica ajuda muito. O que é uma dor de varizes? Uma dor vespertina, uma dor que piora no fim do dia, melhora quando ele leva a perna. Então, é muito comum isso. Você faz um exame clínico, um ultrassom, ou até o que eu trouxe aqui, E homem também pode se referir a isso? Sem dúvida. Piora no fim do dia, passa quando eu ergo as pernas. É clássico de quem tem sintomas venosos, vamos falar assim. Tem algum problema venoso, tem que ir... É interessante fazer uma... Porque às vezes é comum. Olha, eu faço uma prescrição de exercício ou prescrição de uma dieta, quer dizer, não é necessariamente um tratamento invasivo, mas às vezes uma orientação de melhora do estilo de vida. Tá certo. A Eliane aqui, ó, vizinha do doutor lá de Guaratinguetá. Quero saber do doutor, tenho muita dor nas pernas, mas no verão a dor aumenta, o que pode ser? Eliane, eu não sei o que pode ser, mas ele tem consultório em Guará, você tem que ir. Porque você tá com o melhor médico aqui da região, minha querida, aproveita. Tá tão pertinho aqui, né, que o doutor é de Guaratinguetá. Você não tem consultório em São Paulo, né, doutor? Não tenho, não tenho. Que pena, tem que ter, viu? Pois bem. Fica mais perto do povo lá de São Paulo também. Aí, o que pode ser? Ela fez uma referência interessante. No verão... A dor aumenta. Existe uma vasodilatação. E ela é novinha. Né? Quer dizer, então, necessariamente, às vezes, com a questão do calor, aquele sensação de peso, cansaço, inchaço tende a piorar. A vasodilatação faz aumentar. Uma coisa que é importante... Deve ser varize, então, interna. Eu acho interessante, essa história mais detalhada vai nos ajudar muito. Mais uma, Rosa. Boa tarde, Claudete. Meu pai tem 67 anos, sente muita dor na perna devido à astenose, na perna direita, além de inchar bastante. O que é bom nesse caso, doutor? É claro que ela está usando de uma forma muito genérica, né? Astenose? Ela está comentando como se fosse uma astenia, né? Um cansaço. Astenose não existe? Não. Ou talvez ela tenha dito estenose, que é estenose, que é um estreitamento. Talvez seja. Um estreitamento, vamos falar assim. Estreitamento de quê? Ou da veia ou da artéria, né? Então deve ser isso. Possivelmente. Mas eu acho que assim, se ela fizer um diagnóstico, exemplo, ultrassom, a gente usa muito ultrassom, né? Ajuda muito na decisão. Às vezes é uma resolução simples, é uma... Agora, impressionante como as pessoas às vezes fogem assim de exames, né? Ou não procuram ajuda, e como um exame pode ser tão esclarecedor. A minha mãe faz uma semana que está na UTI, infelizmente, lá do Hospital São Luís. Agradecimento aqui a todos os médicos de lá, sempre tão gentis com todos, né? E aí eles, assim que ela chegou, eles fizeram um Doppler, né? Que é um exame nas pernas, porque ela tem já a pele 90, quase 95 anos, e a pele muito fina. E só de pegar, às vezes, a pele sai. Machuca muito. E fizeram um Doppler e ela tinha tido, naquele momento, momentos antes, pouco tempo antes, uma trombose. Uma trombose venosa, o que necrosou o pé.
Puxa entendeu? vida. E hoje em dia, graças a Deus, né, a gente tem até impostos mesmo, não é? Sim. E em programas especiais, assim, da própria prefeitura, no caso de São Paulo, possibilidade de exames que estão aí para ajudar, porque eles são muito rápidos, né? Isso. Para a percepção do De baixo médico, custo, para conhecimento do sem médico, dúvida. para o tratamento Sem daquela dúvida. pessoa. Sem dúvida. A portabilidade também, você tem equipamentos hoje que você pode levar numa mala. Esse, né? por exemplo, que você trouxe. Esse é um demonstrativo interessante. Ele é um exame que ajuda na ectoscopia, né? Então, muitas vezes você vê uma paciente, vou usar a tua mão, posso? Usa. Tá cheio de veia aqui, pode aproveitar. A gente tem, às vezes, um caminho e eu quero definir Tá. se um vasinho que eu tenho aqui, por exemplo, qual é a veia que está causando Deixa eu aquilo. tirar só da frente aqui. Perfeito. Então, eu posso usar o demonstrativo, né? Ele usa uma imagem onde ele capta a informação que está aqui. Olha que linda que ela ficou vendo. Processa numa central aqui e reproduz a imagem na pele. Posso virar assim um pouquinho? Pode. Você vira Olha também? lá. Porque aí acho que dá para ver melhor, né, diretor? Isso aqui ilustra que bem. baita veia! Né? Olha lá. Dá para ver bem, né? Agora, que nem isso daí na mão, isso daí não é varíola. Diferente, isso não, Porque tem exatamente. pessoas que têm veias tão expostas nas mãos e outras não. Se bem que com a idade, lógico, a mão vai ficando mais magrinha, né? Existe até uma visão Mas às vezes, eu sempre, desde mocinho, eu tinha veia, assim, aparente. Sim, é uma característica física, né? Eu acho que nós somos da mesma... É verdade, nós somos parentes, ainda tô comentando. Às vezes, se isso incomoda muito, você pode preencher isso daqui e amenizar, tá? Pode atenuar um pouco Mas o não há aspecto. nada que fazer. E é bom ter maiores assim. Para tirar sangue é uma beleza. Não vai passa até na aperto. mão, não passa aperto. Doutor, qual a sua palavra final, então, para quem tem varizes? Primeiro, agradecer a oportunidade sempre, né, Claudete? E eu acho assim, eu acho que a gente não deve... A gente vem aqui para tirar o mito, né? Eu acho que varizes tem que deixar de ser um problema e a gente tem que buscar solução, né? Tá Quer dizer, certo. tratamento simples, direcionado, com informação, né? Trabalhar na questão da qualidade de vida, eu acho que isso É o vai básico, melhorar. né? É o básico. Não tenha medo de médico, não tenha medo dos exames, que eles podem ser muito úteis, tá? Telefone do doutor, como eu falei, lá em Guará, 12-3133-3301. 12-3133-3301. No Facebook, DR William Fonseca, doutor William Fonseca. Muito obrigado. Obrigada, doutor, um bom fim de tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Beijão, até a Obrigado. próxima.